era criança, ser da Umbanda era vergonha no Brasil. É tipo, como assim? É macumbeiro? Ah, como assim? É pobre. Só os pobres iam. 116 anos de Umbanda. Então, hoje o evangelho, óbvio que vai ter um quê de Umbanda, não tem como, tem que celebrar isso. Eu sou de uma época, com 40, quase 48 anos, de quando eu era criança, ser da Umbanda era vergonha no Brasil. É tipo, como assim? É macumbeiro? Ah, como assim? É pobre. Só os pobres iam. Assim, hoje evoluiu um monte, abriram a cabeça, mas ainda tem muito preconceito. Mas assim, intelectuais, poetas, artistas declarando que são da Umbanda, usando guias, cantando. A gente tem hoje os pontos da Umbanda como música pop, né? E a gente tem Rosa Amarela, que eu vou chegar no Brasil e vou ver que canta o sagrado. Tem o Sandro Luiz, tem tantos outros. Começou com a Clara Nunes e com a Maria Bethânia cantando, né? Os pontos, tirando do terreiro aos pontos que é a representação também de um Brasil caboclo, de uma cultura brasileira que nos anos 90 foi muito oprimida para ter a cultura americana imposta dentro da sociedade, que eu não nego, tá? Porque eu curti muito Madonna, Michael Jackson, vi muitos filmes americanos, aprendi inglês nessa época, faz parte do meu crescimento, mas assim, o Brasil caboclo, o Brasil sertanejo, o Brasil da Umbanda, o Brasil das matas, da cultura, do artesanato, eu recuperei na minha vida quando adulta e quando morei na Europa, porque eu sentia a falta desse Brasil que muitos brasileiros hoje não valorizam, e a Umbanda é brasileira. A Umbanda nasceu no Rio de Janeiro, em Niterói. Então, assim, é muita história. Um dia a gente vai chegar lá em Niterói, no centro onde o Zélio de Moraes recebeu o caboclo, e a gente tem que entender muito mais desses espíritos. A Umbanda é como se fosse a continuação evolutiva do espiritismo, gente, né? Numa linguagem mais fácil, onde você realmente pode se consultar com as entidades para não para ter a resposta, mas para ter um norte. E a gente tem pessoas reencarnadas que realmente precisam trabalhar mediunicamente na polaridade da natureza. Não é todo mundo que tem que trabalhar com médico espiritual. Tem gente que tem que trabalhar assim com o orixá. Tem gente que tem que trabalhar assim com o caboclo, com o preto velho. Então, assim, faz parte do fluxo energético e do quantum para poder se elevar através daquela atitude. No meu caso, não é só Umbanda. Eu tenho entidades de Umbanda, como eu tenho entidades hinduístas, budistas, católicas e por aí vai, médicos. Mas faz parte a Umbanda faz parte de mim. Você fala, você é umbandista? Não, mas eu também sou. E eu vou livremente. E essa coisa que a gente preza na Essential Way do somos livres. Eu posso ser budista declarada, mas ir no terreiro e não ter vergonha nenhuma, como antigamente isso não acontecia. E eu vou e não tenho medo de entrar, não tenho vergonha de sair, não tenho vergonha de falar, e não tenho medo de cantar Iemanjá. E por aí vai, e dizer que sou filha de Iemanjá. Então, que a gente possa falar mais, né, do que a gente acredita, principalmente quem mora no exterior, tá? Fora do Brasil. Sem medo. Na Itália eu falo. Alguns ficam horrorizados. O problema é só deles. Outros falam assim, sério? Me conta. E esses me contam é que aí vão aprender uma coisa nova, é que não estão fechados para a luz, porque a Umbanda é luz. Também é luz, tá? Então, assim, é muito legal e eu vejo uma evolução da Umbanda e uma evolução até na decoração, gente. Eu que estou vendo as coisas para minha casinha nova, e o Brasil é o país do artesanato, vocês não têm noção de quantas coisas lindas. Tem uma menina na internet que faz pratos de comida na cerâmica com todos os orixás. Eu já enlouqueci, eu quero comprar o prato de orixá. Mas se eu falasse isso para minha avó, quando tinha 10 anos que eu queria comprar um prato de orixá, era o caos na família italiana católica. Hoje, se a minha avó tivesse viva, ela ia lá comer a pasta no prato do Xangô e tá tudo certo, ia achar bonito.
Porque tá acabando essa história. Só que tem que acabar mais ainda. E é por isso que a gente fala, é por isso que a gente canta, é por isso que a gente louva todos os espíritos que estão aqui, que são os mais empolgados de todos, que são os espíritos da Umbanda, das sete linhas, e nos protegem, nos dão conselhos. A avó veio hoje, pediu para vir, porque eu tinha que fazer uma farofa de dendê, que eu queria filmar, mas eu vou depois filmar direitinho, para ensinar vocês a fazerem farofa de dendê. Porque a farofa de dendê tem que estar no armário. Se um dia você precisar daquela energia da baiana, você tem lá no armário, aí você faz um peixinho e come, para você comer e seu ectoplasma ficar, viu, dona Carla? Com a energia dos baianos. Aí você fala, mas como é que é essa energia dos baianos? Vai estudar o que, que são os baianos, a potência do dendê, o dendê que orixá, ele é comida de santo, comida sagrada. Então, eu deixei para as portuguesas aqui, cada uma comprou um pacote de farinha de mandioca, eu comprei um vidro de dendê, fiz farinha de dendê para todo mundo. Para que hoje eu fiz feijoada para elas, também queria comer, porque o nosso ectoplasma tinha que ter a energia do preto velho e do Exu, que adora uma farofa, entendeu? Então a gente vai fazer isso muitas vezes e a gente vai, não mais, e as meninas me falaram, ah, mas isso aqui é da macumba, né? Eu mesma nunca fiz macumba, gente, de deixar assim, sabe, matar bicho, essas coisas, estragar a natureza. Não, hoje a avó nunca, a avó Maria nunca me pediu para fazer oferenda nenhuma, nem para ir manjar no mar, porque polui o mar. Então, assim, polui, vai poluir para quê? Você vai jogar cabelo, perfume? Não, não precisa jogar nada disso. Você usa o perfume. Você bota o vestido azul da Iemanjá. Você bota os brincos e as pulseiras. Você come a comida do preto velho. Entendeu? Você bota um chalezinho de preto. Você honra de outro jeito, mais moderno. Tá? Então, essa é a minha filosofia de uma Umbanda que eu venho ouvindo dos espíritos novos e por aí vai. Tem grandes coisas da Umbanda ainda para evoluir, tá? E aí eu vou na linha das minhas entidades. Seja ela a Avó Maria de Aruanda, que aqui está presente, seja de irmã Sheila, que fala assim: médium de Umbanda não precisa mais fumar e nem beber. Mas a gente ainda tem maioria dos terreiros que os médiums fumam e bebem. A irmã Sheila falou pra mim assim: eles precisam do quê? Do princípio da fumaça? Então eles podem usar os incensos. Ah, eles precisam do princípio ativo do álcool, do éter? Borrifa aqueles perfumes de ambiente, que também tem o princípio do éter no paciente, que vai ter a mesma coisa. Não precisa beber, não precisa fumar. E aí eu sigo em busca na minha viagem para o Brasil em breve da imagem da preta velha que não tem cachimbo, porque a Ave Maria encasquetou que ela quer uma imagem de uma preta velha sem cachimbo. Vou mandar fazer, porque não, não achei, tá bom? Então essa é um Umbanda do futuro, nós vamos viver para ver, e para sentir, para cantar, e é isso.